Bom dia! Estamos aqui mais uma vez compartilhando com você que está aqui assistindo mais um vídeo, né, que a gente tem feito aí. Muito obrigado desde já por você estar assistindo esse vídeo, né? Espero que o que eu vou falar hoje possa também contribuir e edificar a sua vida, assim como fez para mim, fez muito sentido para mim. E é por isso que eu estou aqui compartilhando algo que fez muito sentido para mim, fez muita diferença na minha vida e pode fazer diferença na sua vida também. É uma coisa que a gente sempre fala, que as nossas cicatrizes, as nossas feridas podem servir de cura para a ferida dos outros, né? E eu espero que isso possa te ajudar também no seu dia a dia, na sua vida. Eu sou o Natanael Yamamoto, seja bem-vindo, né? E aproveite esse tempo com muito carinho que a gente tem dedicado para você. Eu sempre falo o seguinte, que a nossa vida, as coisas vão acontecendo na nossa vida a partir do momento que a gente toma o primeiro passo. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Para você subir uma escada, você precisa subir primeiro o primeiro degrau. Para que você faça uma longa viagem, você precisa fazer o primeiro quilômetro. E eu desenvolvi isso na minha vida de uma forma trabalhando com porcentagem. Então, uma porcentagem que eu uso muito para mim é faça 10%. Então, faça 5%, faça 1%. Mas por que eu uso 10%? Porque 10% é fácil de calcular, né? Vamos supor que eu preciso correr 5 quilômetros, né? Então, 10% vão ser os 500 metros. Né? Vou caminhar 30 minutos, então 10% são os 3 minutos. Então, é fácil de você calcular isso. E 10% é muito significativo, porque quando você divide o que você precisa fazer, né, em 10 partes, né, você vai ver que faltam só 9. E é assim que minha cabeça funciona. Então, quando eu faço 10%, eu falo, na minha cabeça eu já trabalho assim, bom, só falta mais 9. Né? E aí, quando eu faço 20%, eu falo, opa, só falta mais 8. Quando eu chego no 50%, eu falo, eita, só falta agora mais 5 partes do todo, né? Só falta metade. Então, isso me ajuda muito, tem me ajudado muito. Né? Então, no esporte, quando eu tenho um treino longo para fazer, quando eu faço os 10%, eu falo, putz, que massa, fiz 10%. Né? Outro dia eu fiz um pedal muito longo e aí toda vez quando eu pensava, fiz mais 20%, fiz mais 10%, fiz mais 10%, fiz mais 10%, fiz 50%, fiz metade já. Né? Então eu já comemorava cada porcentagem, né? Cada parte, cada fração do todo que eu tinha que fazer. E é interessante que isso tem um princípio muito importante para a sua vida, para a nossa vida. É o princípio da atuação, da conjunção entre o Criador e a criatura, entre Deus e eu. Quando Deus, é interessante porque na Bíblia, todos os milagres que aconteceram, foi necessário uma parte da ação humana, em todos eles. Você vai observar que Deus sempre pedia uma parte, faça alguma coisa. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho com todo o povo, né? Mar Vermelho? Não importa, você sabe a história. O importante é o princípio. E aí o que Deus falou para ele? Falou, vai lá e coloca o cajado na água. Ou vai lá e dá o primeiro passo. Caminha, faz alguma coisa. Entra que eu vou fazer o resto. Era necessário fazer isso. Quando Jesus esteve na Terra, e aí sim uma história bem mais próxima de nós, né? Apenas há 2000 e poucos anos, algumas gerações aí atrás da gente, umas 20 gerações. Jesus, então, ele vai e fala para um paralítico que estava sentado à porta do templo, ou para o coxo que estava próximo da fonte, ele falava, sim, você está curado, mas levanta, pega teu leito e anda. Levanta. Era a primeira frase que Jesus usava, levanta. Levanta. Faz alguma coisa, faz a primeira parte, faz a sua parte. Faça 10%, faça 1%. Não, mas 10% é muito? Tá bom, faz 1%, levanta. Muitas vezes a gente está frustrado, a gente está chateado porque a gente não consegue fazer alguma coisa, mas muitas vezes a gente não está fazendo nem 1%.
Nem o levantar nós não estamos fazendo. Às vezes a gente não está fazendo nem 10%. Às vezes eu quero correr, mas se eu não sair de casa, eu não vou conseguir correr. Se eu não colocar o tênis no pé, às vezes eu só preciso colocar o tênis no pé. Eu sempre falo isso pro pessoal que está começando, né? O pessoal às vezes me pergunta, né? Nossa, você já faz tudo isso, né? Sim, mas foi necessário lá no início eu andar um pouquinho só. No começo eu não aguentava fazer nada. Era necessário fazer um pouco. E é interessante porque toda vez que eu passo por um processo de recuperação, às vezes eu fiquei doente, como eu fiquei semana passada, e a gente precisa começar devagar de novo. E eu sempre, toda vez que eu passo por esse processo, eu me lembro lá de quando eu comecei. É necessário começar aos poucos. Às vezes vai doer, às vezes você vai querer parar. Às vezes é necessário parar também um pouquinho. Há um tempo atrás também, eu passei por um processo que eu tinha que parar um pouquinho durante o treino, respirar, tomar uma água, descansar e aí retomar. Às vezes é preciso reduzir o ritmo, às vezes a gente precisa fazer num ritmo mais leve, às vezes a gente precisa parar para se alimentar. E onde é que você está se alimentando? Qual que é a sua fonte de hidratação, de águas? Onde que é a sua sombra de descanso? Hoje eu estou aqui nessa sombra gostosa, eu gosto muito de parar aqui para descansar. Onde que é a sua sombra? Onde que você recebe aquele vento? Às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma família que você procura para se descansar, para descansar sua mente. Então a gente também precisa disso. É preciso fazer sua parte, é preciso sair de casa, é preciso se mover, se movimentar para que as coisas possam acontecer na nossa vida. E os milagres Deus vai fazer, mas é preciso a gente também fazer a nossa parte. Eu não estou falando aqui de salvação, tá? Tem muita gente que confunde às vezes isso com salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação também exige uma parte nossa, claro, exige o crer. Mas Cristo já fez tudo por nós. Mas aqui eu estou falando de reino. E a gente só vai viver o reino de Deus, a gente só vai viver também a plenitude de vida que a gente espera, que a gente gostaria. Não, o milagre de Deus, Muitas vezes tem gente que está esperando o milagre de Deus, mas o milagre de Deus também, ele precisa de um primeiro passo. Ele fala, olha, eu vou fazer, mas você precisa levantar. Você precisa fazer 10%, você precisa fazer 1%, 5%, 2%. Faz a sua parte. Levanta, toma o teu leito, anda, se move. Eu sou contigo, eu vou com você, mas você precisa fazer algo. Você precisa se movimentar, você precisa se mover. E na caminhada é que eu vou te mostrar o que eu quero fazer por você. Na caminhada eu estarei junto com você. Na caminhada eu vou te dar as forças necessárias para que você possa realizar aquilo que você nasceu para fazer. Por isso é importante saber quem você é, saber para que você veio e se movimentar, se colocar em movimento para que ele possa ir te mostrando o que você precisa fazer. Que você possa meditar muito nisso. Faça um excelente dia, faça um excepcional dia, faça uma excepcional semana, faça 10%, se mova, faça 1% que seja, mas faça. Vença a inércia, se move e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Forte abraço, que Deus abençoe.